Olá, olá, olá! Tudo bem com você? Vamos para mais uma aula hoje? Vamos conversar sobre funções inversas. Como é que funciona esse tipo de funções? Para a gente começar o estudo das funções inversas, trouxe para vocês aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e eles estão ligando de forma que está formando aqui uma funçãozinha que eu vou chamar de função f, tá? Então essa minha função f, ela está saindo de um domínio A e vai para um contradomínio B, certo? E aí eu estou pegando o elemento x aqui que está sendo transformado em f de x. Veja que interessante, o elemento 1 manda a flecha para o 7 e assim por diante. Como que a gente define uma inversa? A função inversa é literalmente inverter esse processo de função. Aqui o 1 estava mandando para o 7, agora a gente faz o contrário. Agora eu pego do 7 que manda para o 1. O 2 mandava para o 0, agora eu pego o 0 que manda para o 2. E assim também o 9 vai mandar para o 3. Quando isso aqui acontece, eu estou formando uma outra função, que eu vou chamar ela de f elevado a menos 1, que agora ela faz o contrário, né? Ela sai do b e vai até o a. Essa minha nova funçãozinha, ela é chamada de função inversa. Então, em outras palavras, tudo que é domínio vira imagem, e tudo que era imagem vira domínio. Ou seja, tudo que era x vai virar y, e tudo que era y vai virar x. A gente faz essa transformação. Vamos fazer um exemplo? Então veja esse exemplo aqui, ó. Eu tenho que f de x é igual a 3x menos 5. E eu quero calcular a minha função inversa. Ora, se eu quero calcular a minha função inversa, quer dizer que todo x deve ser transformado em y. E todo y deve ser transformado em x. Mas lembra lá da primeira aula que esse y também pode ser chamado de f de x? Então, essa imagem que está aqui, ó, que é o f de x, a gente vai transformar ela em x. Está aqui. E esse carinha do domínio, que eu chamo de x, a gente vai transformar ele em y. Então, esse é o primeiro passo. Então, vai ficar assim, ó, que x é igual a 3 vezes y menos 5. Depois que a gente faz esse primeiro passo, que é trocar, então, o primeiro passo que está aqui, que é trocar x por y por x, o segundo passo para a gente resolver é isolar o y, tá? Então, a gente tem que isolar o y. Como é que faz para isolar o y? Para isolar esse y, eu vou mandar, então, esse 5 que está aqui para o lado de lá. Então, vai ficar x mais 5 é igual a 3y. Bom, se x mais 5 é igual a 3y, consequentemente, 3y é igual a x mais 5, tá? Eu só enxerguei do outro lado essa ideia. Bom, veja só, vou pegar esse 3 que está multiplicando e passar dividindo. Então, y é igual a x mais 5, só que tudo isso aqui está dividido por 3. Então, o nosso terceiro passo aqui, ó, depois que eu isolei o y, é falar que esse y agora é a minha nova função inversa. Então, y é igual a f a menos 1 de x. Portanto, eu concluo aqui que o f a menos 1 de x é o x mais 5 sobre 3. Está aqui minha função inversa. Facinho, né, galera? Então, sempre lembra disso. Primeiro passo, troca x por y. Segundo passo, e y por x. Segundo passo, isola o y. Terceiro passo, esse y que está isolado é a minha função inversa. Mais um exemplo para não falar que é fácil demais. Aliás, é fácil sim, olha esse cara aqui, ó. Então, primeiro passo, tudo que é x vira y, tudo que é f de x vira x. Então, aqui virou x, esse cara virou y, e esse cara aqui também virou y, tá? Então, esse cara vai ficar assim, ó, que x é igual a 5 vezes y mais 1, tudo isso sobre o nosso y menos 4, tá? Então, ó, para resolver esse cara, eu vou pegar esse denominador que está aqui e mandar ele para o lado de lá multiplicando, tá? Esse y menos 4. Vai ficar x que multiplica y menos 4. Isso aqui vai ser igual a 5y mais 1. Bom, vou fazer aqui, ó, regra da distributiva. Então, vai ficar x vezes y menos 4x. Isso aqui é igual a 5y mais 1. Se eu quero isolar o y, então eu vou mandar o 4x para o lado de lá, o menos 4x, e mandar esse 5y para cá. Vai ficar xy menos 5y é igual a 1 mais o 4x que chegou. Veja,
Note que esse y aqui, ó, ele está aqui e está aqui também. Então, se ele está desses dois lados, eu vou colocar ele em fator comum em evidência. Então, se eu faço fator comum em evidência, sobra x aqui e sobra 5 aqui. Isso aqui é igual a 1 mais 4x. Bom, agora ficou fácil, né? Manda esse cara que está multiplicando para o lado de lá dividindo. Então, y é igual a 1 mais 4x, tudo isso dividido por x menos 5. Perfeito! Depois que a gente isola o y, então eu posso dizer então, que o f elevado a menos 1 de x, ele vai ser igual a 1 mais 4x sobre esse x menos 5. Facinho, né? De boa, só tem que lembrar de algumas regrinhas aqui. E um último exemplo para a gente fechar essa aula é esse daqui. Muito simples, mesma ideia. No lugar desse f de x, a gente vai colocar x. No lugar desse x e desse x aqui, a gente coloca y. Tá? Então, eu vou ter assim, que x é igual a y elevado ao quadrado mais 5 vezes y menos 6. Bom, vou pegar esse 6 e mandar para lá. Então, vai ficar aqui x mais 6 é y elevado ao quadrado mais 5y. Tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Isso aqui é a mesma coisa que y elevado ao quadrado mais 5y. Isso aqui é igual a x mais 6, né? É a mesma coisa. Se esse é igual a esse, então esse é igual a esse. Tá? Bom, e agora? Perceba que se eu pegasse esse y aqui e colocasse em evidência, aqui ia sobrar y mais 5, né? Porque aqui é y quadrado, sobra um y aqui. Isso aqui era igual a x mais 6. Se eu mandasse esse y mais 5 para o outro lado dividindo, ia dar problema, porque o y não vai ficar isolado. Então, não vai dar certo aqui, eu posso apagar. Veja que, por mais que você efetue métodos e tipos diferentes de manipulações algébricas aqui, você nunca vai conseguir deixar esse y sozinho. Ele nunca vai ser isolado, tá? Então, esse exemplo aqui, o que aconteceu? Eu posso dizer, então, que não existe a função inversa da f, tá? Então, essa é a minha conclusão para esse exemplo. Como que eu sei que não existe função inversa no exercício? Toda vez que você tiver y's de graus diferentes, por exemplo, aqui a gente tinha um y quadrado e um y, graus diferentes, grau 2 e grau 1. Eu poderia ter, por exemplo, o grau 2 e grau 3. Toda vez que a gente tiver mais de um y de graus diferentes, eu não consigo isolar. Daí, nesse caso aqui, vai gerar o quê? Que não existe inversa, tá? Então, pegue essa dica para você, porque inversa nem sempre vai existir. Quando existe é facinho, a gente já fez, e quando não existe é porque não dá para isolar o y. Fechou? Então não se esqueça dessa dica e a gente se encontra numa próxima, né? Mas não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte aí, deixa um like, comenta se tiver dúvida, eu respondo as dúvidas aí nos comentários. E um abraço e até a próxima.